passei por João Pessoa, Cabedelo, estive morando em Princesa Isabel, que é 8 horas de João Pessoa, fica ali umas 3 ou 4 horas abaixo de Patos. Patos já é sertão, bem quente, né? O pessoal até fez uma pegadinha uma vez voltando do sertão do Piauí, que de noite em Patos a gente parava e perguntava para as pessoas onde é que ficava a praia. E ficamos ali quase na divisa entre os estados, entre a Paraíba e Pernambuco, uma cidade chamada Princesa Isabel, que é 50 quilômetros de Serra Talhada. Então, rodamos bastante. Aqui foi numa comunidade cigana que nós estivemos, que bem para o interior de Tupanatinga, uma cidade ali, a comunidade cigana, onde havia muita bruxaria, muito incesto, e por conta disso um nível de miséria altíssimo, porque algumas famílias conseguiam, perante o governo, casas, não precisavam mais morar na casa de taipa, porque a assistência do governo já havia chegado, só que para conseguir a casa certinho, toda a assistência, a pessoa tinha que estar regularizada ali com a documentação das crianças, enfim. Só que algumas famílias temiam de, ao mostrar para o governo como era a composição familiar, que na verdade o filho também era neto e por aí vai, então eles não levavam, não acertavam a documentação, permaneciam em pecado e por conta disso continuavam a viver na miséria. Porque se eles fossem se regularizar, o conselho tutelar ia tomar a maior parte das crianças ali. Então, uma opressão muito grande, e a gente chega para auxiliar uma igreja batista lá. Então, fizemos um trabalho ali com crianças, estivemos auxiliando o pastor Cordeiro, que hoje não está mais na Nova Vida, está numa outra denominação em Pernambuco, na Igreja Rio. Auxiliamos ele por 1 ano em Olinda, e daí fomos plantar uma igreja lá em Garanhuns, que é a terra onde o presidente Lula nasceu, que é até fria, porque fica na serra, fica no alto. E assim que chegamos, 2 semanas depois começou a pandemia. Então, foi um desafio, a gente passava, orava pelas pessoas através do portão, né? Depois por interfone, conseguimos depois alugar um espaço, dávamos estudos. A gente passou o trabalho, infelizmente o trabalho fechou, mas por uma direção de Deus nós voltamos para o Rio. E aí fomos abraçados pela igreja do Jardim Alvorada e da Cerâmica. Hoje eu estou só na igreja da Cerâmica como pastor auxiliar e aguardando no Senhor as próximas direções. A gente ajudou, né? Eu, Marquinhos, a gente já fez várias viagens para auxiliar igrejas, tanto em Maceió, na época também já estivemos em São Luís do Maranhão, em Parnamirim, né? Marquinhos principalmente, levando jovens, evangelizando. Então essa foi a nossa caminhada lá no Nordeste. Há muitos lugares, esse slide tem alguns dados que eu gostaria de trazer, pode passar, que fala hoje sobre a realidade brasileira. Nós temos os segmentos não alcançados no nosso país. Você sabia quais são? São os indígenas, são os quilombolas, são os ciganos, são os surdos e mudos. Você tem também os ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. São segmentos não alcançados, além dos indígenas e dos ribeirinhos no nosso país. Então, de 164, nós só temos 65, né, ali tribos com presença missionária. Ainda tem 99 sem presença missionária. Pode passar. A população indígena por região, a maior parte fica no norte do país, só que é interessante que a segunda porção com indígenas fica exatamente no Nordeste. A gente pensa que esses povos ficam só lá à beira do rio Amazonas, não, existem
né, indígenas concentrados em outras regiões do país, né? Também no centro-oeste há muitos indígenas já se misturando até com ali os povos, né, com paraguaios, com bolivianos. Quando você vai adentrando a mata, pode passar. Também os quilombos, há muitos quilombos que precisam do evangelho. A gente teve inclusive no Piauí, ficamos por um mês lá, na volta do Campo Grande. Lá é difícil achar até no Google, né, por satélite, porque fica a 4 horas da cidade de Picos, uma cidade bem ao sul do Piauí. A gente esteve lá, ficamos um mês em casa de taipa, indo para a roça, colhendo milho, trabalhando com aquelas pessoas, falando do evangelho. E havia muita bruxaria também, né? A gente crê que há manifestações só do espírito, também há manifestações demoníacas. Pessoal andando de carro e uma nuvem de fogo na frente do pessoal. Então, muitas coisas nesse sentido. E por conta disso, muita batalha espiritual, onde a igreja chega. Então, se a pessoa não se revestir do Espírito Santo, não entrar ali debaixo de jejum, de oração para enfrentar aqueles principados e potestades, vai ser muita luta. Então veja, o Maranhão é o segundo local com 766 quilombos. A Bahia é o maior, é o estado com o maior número de quilombos. Mas veja, nós temos um estado que é o terceiro e está aqui no Sudeste. Qual é o estado? Minas Gerais, com muitos quilombos, e a maior parte deles não tem uma igreja, né? Uma verdadeira África brasileira que precisa do evangelho. Pode passar. Outra coisa também interessante, o nosso país é um dos países que mais, recebem refugiados. É muito difícil ir para a Venezuela, porque lá eles perseguem, matam crentes, fecham igrejas, mas nós temos muitos venezuelanos entrando no nosso país. Quantos não souberam daquele caso do Moise, um congolês que estava trabalhando num quiosque na Barra e foi assassinado? Agora vai tentar ir para a República do Congo, que vive em guerra civil, que fecha, mata igrejas, além do país viver em guerra civil, com o islamismo muito forte, sendo que os congoleses têm vindo muito para o Brasil. E estão na nossa cidade, estão no Rio de Janeiro, estão no entorno da central do Brasil. São países fechados ao evangelho, mas veja, não é evangelizar as nações. O termo é etnos, é de etnia, são os povos. Não é a bandeira do país, são os rostos que estão ali. São as vidas, são as almas. E o mundo caminha com a globalização, com esses movimentos migratórios. As pessoas estão fugindo, estão se locomovendo. E o Brasil tem sido acolhedor dessas pessoas, estão mais próximas do que imaginamos. E ainda assim falta um despertamento para a igreja, para alcançar esses grupos. Então veja, olha quantos países nós recebemos, quantos imigrantes, russos, ucranianos. Eu estive em Brasília, na casa de um vice-cônsul, e a igreja do pastor Paulo Mazzoni, lá de Belo Horizonte, estava recebendo vários refugiados, fugindo da guerra da Ucrânia. E a igreja estava acolhendo esses refugiados, auxiliando. Eu sei de imigrantes ucranianos que moram aqui pela região de Jacarepaguá, e cabe a nós orarmos: Senhor, me dá estratégia, me ajuda. Pessoas que precisam de ajuda, uma assistência social, e aí nós podemos auxiliar e ainda assim trazer o evangelho. E veja, a maior parte dos países que nós recebemos são países que são hostis à fé cristã. Nós precisamos aprender a trabalhar com refugiados. Pode passar. Os países que nós mais recebemos é a Síria, o Congo, a Colômbia, a Angola e a Palestina. Só local maravilhoso para você passar as férias, né? E eles vêm até nós.
E os estados que mais recebem é São Paulo, Rio, Paraná, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal. A maior parte, metade praticamente, está aqui no Sudeste. E será que nós estamos atentos? Né? Será que você vai no shopping e já reparou alguém falando com um sotaque diferente? No shopping de Campo Grande eu já vi um homem falando com sotaque pardo, provavelmente um venezuelano, aqui no Bar World, na frente da catedral. Estão mais próximos. E aí, será que estamos falando do Evangelho? Em Pernambuco, a gente trabalhou com uma família de venezuelanos, que já estava com 5 filhos, vieram andando até a fronteira, e aí a base da ONU trouxe eles para um assentamento lá no interior de Pernambuco, e a gente estava trabalhando. E veja, são famílias que precisam do Evangelho, e não é fácil não, porque, perceba, há muita violência doméstica, porque na Venezuela é normal para eles o homem bater na mulher. E aí você chega, você discipula do zero, ensinando. Para muitos desses países não é crime, racismo. E aí você entra, né, de fato, num meio transcultural para você pregar o Evangelho, para você fazer uma transformação de caráter. Nós precisamos orar, falar, Senhor, me ajuda. São desafios que ao invés de ter no campo, a gente vai jogar em casa. Mas Deus está nos dando a chance de pregar para essas pessoas. Hoje, por conta desses movimentos, para fazer missões, não necessariamente você tem que ir para lá. Se você puder, amém, porque nem todos que estão lá virão, mas muitos em abundância têm entrado no nosso país. Pode passar. Mas veja, também tem o desafio dos ribeirinhos no Amazonas. E aí, os pontos verdes são aqueles com presença evangélica. Você consegue identificar? A maior parte falta ainda a presença da igreja. Falta a igreja, meus irmãos. Nosso país tem proporções continentais. Pode passar. Mas, além dos ribeirinhos, nós temos aqui um dado, os municípios até 5% de evangélicos. Pouco alcançado é de 2% a 5%, e não alcançado, não tem igreja, ou talvez só o cara do IBGE, que era o crente lá que foi fazer a pesquisa, né, 0% a 2%, são os pontos vermelhos, não alcançados. Onde nós vemos pontos vermelhos? Vemos no Nordeste, um outro ponto em Minas Gerais. Agora é interessante, olha essa região aqui. Você sabe que região é essa? Essa região, você conhece essa região. Talvez você já tenha passado as férias lá. Qual é uma das regiões mais famosas do Rio Grande do Sul? A Serra Gaúcha, Gramado, Canela e outras. É exatamente essa região que faltam igrejas. Inclusive, Porto Alegre é a capital muçulmana do Brasil, você sabia disso? Aonde os muçulmanos entram, a porta de entrada para o nosso país, onde existem muitas mesquitas, o local onde hoje supera a Bahia em questão do espiritismo, também é o Rio Grande do Sul. Aonde existem maiores templos satânicos, é no Rio Grande do Sul. Você pode pesquisar no Google, no G1, onde há muito desaparecimento de crianças por conta de bruxaria e satanismo, é no Rio Grande do Sul, e é um dos lugares mais áridos para o Evangelho hoje, porque há um orgulho muito grande. Então, há o racismo também muito grande. Lá no Sul, eu tive com um pastor alto, branco, os filhos tudo loiro, de olho azul, mas pelo fato de ser nordestino, eles não queriam saber dele. Então, a xenofobia é o pacote das trevas, muito forte no Rio Grande do Sul, e as pessoas não querem saber do Evangelho.
É um dos locais mais áridos no país para pregar o evangelho. As pessoas olham só para, é frio, é bonito, é turístico, eu vou lá. Vai ser fácil ser missionário lá. Mas, meus irmãos, às vezes, num vilarejo no sertão do Nordeste, você vai ser, é pobre, mas você vai receber tanto amor, vai receber uma acolhida tão forte do que se você fosse na cidade mais rica do Rio Grande do Sul, em que as pessoas não querem saber, olham para a gente que é do Rio, é só bandido, né? É malandro, e se sentem superiores. Enquanto que aqui, talvez a obra avance até mais rápido. Pode não ter recurso, mas vai em vidas, vai no evangelho, o calor, as pessoas, a carência. Então, nós temos muitos municípios que ainda precisam de igrejas. A gente hoje vive numa realidade que, com base no que a gente vive, a gente pensa que chega de igrejas, é uma igreja em cima da outra. Né? Teve um caso em Santa Cruz, curioso, que o pastor botou a placa na frente, passa o ponto. Né? Para outras igrejas, se quiserem, chega lá, a igreja está pronta, tem até ovelha. A gente chegou nesse nível, tem igreja em cima de igreja. Igreja disputando espaço. Mas nós somos a exceção da exceção. Porque há muitos lugares no nosso país que não tem uma igreja. Só para os irmãos terem uma ideia, vou dar aqui um testemunho. Pessoal, em 2016, da minha agência missionária, esteve numa tribo no interior do Pará. Ficaram um mês lá. E foi tão bom que os indígenas, e veja, aquela tribo começou a ouvir falar do evangelho, a maioria não havia se convertido, mas eles queriam aprender mais do evangelho, eles gostaram da igreja. E o cacique, no fim daquela viagem missionária, ele chegou para o líder, para o pastor que levou a equipe, e ele falou: olha, a gente vê no rádio, na TV, que tem muitas igrejas aí fora. A gente não tem um crente aqui. Olha, vocês não têm como deixar um só de vocês. A gente não tem dinheiro, mas eu mando construir uma oca, eu mando o pessoal tirar tanto do peixe, tanto da caça, para manter. Deixa um só. Ou seja, com o que eles tinham, eles estavam se comprometendo a sustentar um crente. Eram 15 pessoas. Tem muitos aí fora, deixa um para ficar aqui com a gente, para ler a palavra, para continuar a ensinar. Que a gente se vira para sustentar. Vai ter um teto e não vai passar fome. E aí, você iria? Você ficaria? A gente é sal em cima de sal. Você esbarra num crente, ele dá glória, tropeça no outro, ele fala em línguas, porque é muito crente. Mas há muitas pessoas na nossa nação clamando para que Deus mande um só. Um só. Pode passar. E nós temos também o perfil. Não vamos falar só sobre a carência, mas como que a igreja brasileira está reagindo a isso hoje. Então, por faixa etária, de 24%, isso aqui é da MTB, da Agência, né, de Missões Transculturais Brasileiras, são informações que foram coletadas com diversas agências missionárias de diversas denominações. Então, 24% são de 18 a 30 anos. 34% entre 31 a 40 anos, 21% de 41 a 50, 17% de 51 a 60, tem 3% de 61 a 70 e 1% mais de 71 anos. O que eu quero frisar aqui, meus irmãos, é que a maior parte dos missionários no campo não são jovens. Não são jovens. A maior parte é adulto. A maior parte está de 31 para cima. Veja, 21% tem de 41 a 50 anos. Se somar aqui de 21 com 17%, dá 38%.
Só o quê? De 41 a 60 anos. O maior recorte. E isso deve nos preocupar, porque quem assumirá o cajado desses que estão no campo? A maior parte está velha. E veja, a juventude precisa despertar para o Evangelho, precisa despertar para as missões. Os jovens hoje não querem saber mais de evangelizar, de missões. A gente fala, e veja, eu não sou contra a pessoa estudar, né? Não há uma disputa entre a vida secular, ter uma profissão e ser missionário. Até porque nós veremos nesse slide que todos que estão no campo têm formação acadêmica, têm uma profissão, estude, faça com excelência antes de ir para o campo missionário. Mas o que eu quero, então, não é a questão de formação, é a questão de visão. As pessoas não têm a visão de usar a sua formação e a sua vida para se dedicar à obra do Senhor. Pode passar. Tanto é, o que eu havia mencionado. Apenas 27% possui ensino médio. Todo o resto tem no mínimo um bacharel. 17% tem pós-graduação, 8% tem um mestrado. E por aí vai. Apenas aqui 0,3% possui o quê? O ensino fundamental. De resto, 3% só possui o ensino fundamental. A maior parte tem um ensino superior, tem no mínimo um ensino superior. Pode passar. E aí, por foco religioso, eles trabalham, a maior parte aqui, com indígenas, com islâmicos, mas veja, existem grupos que nós trabalhamos menos, com ciganos, com hindus, com budistas. Pode passar. Agora, por ministério, quando nós falamos em missões, há várias formas de atuação. A maior parte trabalha com a evangelização e o plantio de igrejas. Mas veja, existem áreas tão importantes quanto que faltam obreiros, faltam missionários. Por exemplo, tradução bíblica. Há muitos povos que não têm a língua na sua língua. E aí, quem vai se dedicar anos a fio a traduzir, a levar porções do Evangelho? Então, hoje, existem diversas línguas que só tem um capítulo, ou tem um livro da Bíblia na sua língua. Ensino teológico missionário, falta. Liderança eclesiástica, mobilizadores, suporte aos missionários de campo, profissões em missões, profissionais, pessoas que vão ser dentistas e estar trabalhando ali em tempo integral, dando assistência, evangelizando. Pesquisa, cuidado missionário, esse aqui é muito triste, porque há muitos missionários que passam por problemas igual todo mundo, todos nós aqui, passam por crises financeiras, problemas no casamento, problemas com filhos, e o que mais nós vemos hoje são missionários voltando, porque quem vai cuidar do missionário? Quem vai ligar? A gente lança as pessoas em campo, e a gente não liga, a gente não visita, a gente não dá assistência. E aí o missionário, por não ter uma estrutura, um suporte, ele fica até com medo, porque se ele começar a falar com o pastor dele, olha, eu estou com problema com meus filhos, estou com problema no casamento. As denominações não vão pensar em tratar, vão pensar em tirar. Tira, corta o sustento, põe no banco. Então, não há, o que eu quero dizer é o seguinte, não há um solo seguro para você tratar, entende? Sem ceifar o ministério. Então, há muitos padecendo burnout, que é a síndrome do esgotamento, há muitos que estão abandonados, sozinhos, afastados da família, padecendo doença. Então, há uma carência muito grande no trabalho de cuidado missionário. Hoje, pode passar. Com relação ao sustento, 26%
são sustentados pela própria agência, o que é muito difícil. A maioria desses casos é porque a presbiteriano é agência presbiteriana. Só que a maior parte das agências missionárias é interdenominacional, ou seja, vive de oferta. Então, mantenedores pessoais, 46%, e outros contribuintes, igreja, membros, ou seja, a pessoa ela tem que levantar o seu sustento. É muito difícil termos missionários que a igreja banca integralmente. E olha, eu já vi missionários até da Lagoinha, da igreja mãe lá, da Ana Paula Valadão, cortar o sustento dos seus missionários que trabalhavam com indígenas. Então, não é algo que atinge só pequenas igrejas, até grandes igrejas. Falta recurso? Não falta recurso, falta visão. Por que não está aqui todo domingo? É mais fácil de esquecer, diminui a verba. Então, é muito custoso para nós sustentarmos uma família. É melhor gastar numa fachada, é melhor gastar num grande evento, no som de última geração. Infelizmente, acaba sendo a falta de visão. E aí, o missionário ele ora e tenta levantar contribuintes aqui e ali, pessoas para estar ofertando todo mês. Pode passar. Tanto é que, quais são as maiores dificuldades das agências missionárias? Área financeira. Meus irmãos, para denominações que cansam de alugar o Maracanãzinho, de fazer eventos em Copacabana, Expo Cristã em São Paulo, Expo Cristã no Rio Centro, será que era para nós termos isso? Dificuldades na área financeira? Mas não somente dinheiro. Falta quem? Faltam pessoas. Não é só nas finanças. Cadê o povo de Deus se dedicando à obra, se dedicando aos perdidos? Cuidado missionário, como eu já falei. Treinamento missionário acaba sendo talvez o que nós temos de melhor. Nós temos boas agências, temos boas escolas que são excelentes no nosso país. Mas faltam pessoas e falta recursos. Faltam recursos. Pode passar. Amém. Pode tirar, por favor. Vamos abrir a palavra de Deus em Mateus 28. Isso foi uma breve introdução. Alguém quer perguntar alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida antes de nós abrirmos a palavra de Deus? Quer tirar alguma curiosidade? Alguém tem alguma dúvida? Olha, foi entre os Paracanãs. Foi entre os Paracanãs, é lá no Vale do Xingu. É longe, né? Lá no Vale do Xingu. Alguém tem mais alguma dúvida? Não? Então vamos abrir Mateus 28 não, vamos abrir Atos 1. Atos 1. Atos 1:8. Amém? Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Amado Deus e Pai, fala conosco através da Tua palavra. Me ajude, Senhor, estou aqui na Tua dependência como Teu servo. Senhor, me usa apesar das minhas limitações. Repreende, Senhor, todo infortúnio, toda enxaqueca, toda distração. Nos ajude a ouvir a Tua voz. Obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar.
O desafio, meus irmãos, é muito grande. O desafio de alcançar. A gente tem a impressão de que o nosso país já pertence ao Senhor. A gente vê políticos crentes, presidentes visitando igrejas, sendo lá benzidos por apóstolos, semi-arcanjos, né? As pessoas cantando hino no Congresso, e a gente pensa, o Brasil já está ganho. Mas a verdade, pelo que eu mostrei aqui nos slides, mal respira por aparelhos. E a gente pode pensar, como que nós podemos alcançar a nossa nação, alcançar a nossa vizinhança, com a guerra de milícia, com tráfico? A solução parece que, a situação na verdade parece que só piora no nosso país. Como que nós podemos? O mundo é guerra atrás de guerra, é a Venezuela querendo invadir o Essequibo, é a Rússia com a Ucrânia, é Israel com o Líbano, com a Palestina, e parece que as coisas só fervilham cada vez mais. A situação política no nosso país. Como, meus irmãos, nós podemos? E veja, a nossa limitação hoje não é diferente da limitação que os discípulos tinham. Porque pare e pense comigo, Jesus separou um grupo de 12 homens, cada um com uma formação distinta, homens simples, a maioria do interior. É de onde? Lá de Nazaré. É quase como Sepetiba. É lá de Sepetiba. Tem alguém de Sepetiba aqui não, né? Você sabe onde é Sepetiba? Meus irmãos, é longe. E a parte do Rio de Janeiro. Mora lá, quase dentro da Bahia. É muito longe. Moravam em Nazaré. Eram homens rústicos. Eu tenho um avô que foi criado na roça de Bacaxá. Quem sabe onde fica Bacaxá? Saquarema. E ele e os irmãos, é tudo rústico, grosseiro, do interior. E Nazaré era isso, já era saindo de Israel. Já era saindo. Ali era um local fronteiriço, era um local afastado, era um local pobre. Ninguém queria passar por lá. Ninguém que vem ao Rio de Janeiro diz, eu quero visitar Sepetiba. Você não vê um gringo falando, eu vou comer biscoito Globo e tomar mate lá na Baía de Sepetiba. Você não vê nada disso. Ninguém quer ir lá. Você não vê no cartão postal. Mal o repórter aparece lá. Na verdade, são lugares que quando o repórter aparece no RJTV é só para falar de problema e para cobrar a prefeitura. E os discípulos eram de um local assim, eram de um local do interior, era na maioria homens simples, tanto é que Pedro, ele precisou de alguém com o grego, com a língua mais afinada, porque eles não tinham tanta estrutura, não tinham tanta educação. Pedro, ele ditava e o amanuense, que era o escritor, escrevia. O Evangelho de Marcos foi praticamente o resumo das pregações de Pedro. Pedro não escreveu. As cartas de Pedro não eram de próprio punho, ele tinha pessoas para redigir as suas cartas. Eram homens simples, homens que pescavam, trabalhadores, que todos os dias tinham que ir para alto mar, se não pesca, não come. Tinha um cobrador de impostos, tinha um zelote, tinha um publicano, que era, o cobrador de impostos. Mas na sua maioria eram homens simples. Homens que não eram ricos. Homens que estavam ali. Jesus ia subir aos céus e deixou com eles a missão de Atos 28 de
Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Uma missão enorme. Os homens simples, um olhou para a cara do outro, rapaz, e agora? Como é que a gente vai fazer? Sem carro, sem jegue, mal sabendo falar o grego para evangelizar, já mataram Jesus, estão doidos para pegar os discípulos. A missão é grande. O Império Romano foi um dos impérios mais assassinos que já passou pela face da terra, que inventou diversos instrumentos de tortura, e eles olharam para o tamanho do Império Romano, olharam para o tamanho do desafio que era. Só que o que Jesus disse? Era na força do braço deles que a missão seria cumprida. Ele disse, mas receberão poder. Vocês não vão resolver esse pepino sozinhos. Não é na força do contra-cheque, do currículo, do grego ou do português erudito, da oratória, na influência, que eu já ouvi de irmãos, não, é melhor, antes de pregar para as pessoas, é melhor a gente atingir a política e vir de baixo para cima. Veja, Jesus não nasceu em Roma, ele não começou de cima para baixo, mas de baixo para cima, ele começou no meio do povo. Ele não nasceu em Jerusalém, ele nasceu aonde? Em Belém. Ele nasceu afastado. Ele não começou pregando no palácio de Herodes, não. Ele começou pregando na rua, em casas simples. Esteve no deserto, em Cafarnaum. Mas receberão poder quando quem? O Espírito Santo descer sobre vocês. Quem nos capacita é o próprio Deus. A missão não é minha, não é nossa, a missão é do Senhor. Ele está dirigindo a história para um propósito. É a igreja que avança, mas não é no nome da denominação, não é no nome de um império eclesiástico, não é para honrar Bispo Roberto, é para honrar o nome do Senhor Jesus. Porque a igreja é dele, o evangelho é dele. Quando o Espírito descer, ou seja, sem o Espírito, fica quieto aí em Jerusalém. Porque nós não podemos fazer na força do nosso braço. Não podemos separar o Espírito Santo das missões. E é o que a igreja pentecostal mais tem feito. A gente quer o mover, quer o mistério, quer a fumaça, quer rodar, mas não quer pregar. Só que a promessa do Pentecostes não é para nós nos enchermos, não, é para nós nos esvaziarmos. Porque ao vir, a gente tem que pregar, a gente tem que ser útil para o reino, a gente tem que avançar com o evangelho. Não é só para falar em línguas, os dons são para o serviço, as profecias são para o mundo. Edifica a igreja, mas para quê? Para a igreja só crescer? Não, é para ela conquistar o inferno. Por que há um esvaziamento hoje da presença do Senhor, desse Espírito? Porque a igreja não quer se comprometer com essa missão. Mas a mensagem de Jesus é: receberão poder do Espírito Santo quando ele descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. E ele está acrescentando uma informação. É uma conjunção aditiva esse serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E perceba, aqui não são degraus, não são levels. Não é conquista um, passa para o outro. Não é um videogame, mata o chefão, passa de fase, né? Venceu o Botafogo, agora encara o Vasco, vamos lá, né? Avançar na Libertadores, as etapas. Não é isso. O desafio é ao mesmo tempo, é em todos os lugares, no mais perto ou mais longe. Quando o Espírito Santo vier, a igreja vai avançar sobre todos os lugares. A igreja vai conquistar, do mais perto ou mais longe, não há importância.
Eu não posso alcançar o mais distante e negligenciar o mais longe. Se o Espírito Santo veio sobre nós, todos os lugares são importantes. Todos os lugares precisam ouvir falar de Jesus. Mas perceba, nós só conseguiremos essa proeza se o Espírito estiver sobre nós. O Espírito é um espírito de missão, pois Deus mandou seu Filho não para passar as férias, mas para salvar o mundo. E a igreja é uma igreja em missão que tem um chamado. Jesus Cristo está voltando, e será que nós estamos agindo como João Batista, anunciando, preparando o mundo para a volta do Senhor? Mas nós vivemos não preocupados com isso, vivemos preocupados com os nossos planos. Onde vamos passar as férias, qual imóvel vamos financiar, se vamos conseguir trocar de carro e tantas outras coisas. E veja, tudo isso tem o seu valor, meus irmãos. Mas o ritmo, o alvo da nossa vida tem que ser glorificar o Senhor. A gente não inclui mais Deus nas nossas orações. A gente não pergunta mais a Deus: Senhor, será que Tu queres virar a minha vida do avesso? Será que eu sou a resposta às orações do Teu povo para ir aos ribeirinhos? Será que o Senhor quer que eu mude de lugar, que eu mude de emprego e vá para um emprego onde precisam ouvir do Teu Evangelho, ouvir da Tua Palavra? Será que o Senhor quer me usar? Ou será que nós estamos aqui nessa noite e diz: amém, Senhor, usa o meu irmão do lado. Amém, Senhor, glória ao Teu nome. Olha, fulano precisa tanto dessa palavra. Mas veja, o chamado é para a sua igreja. E o Espírito não é para todos. O Espírito Santo, esse Espírito, é para aqueles que estão comprometidos com essa missão. Porque Deus daria mais do seu Espírito para uma igreja que não quer saber da obra dele? Tem sentido? Para que você vai dar um pedreiro para quem não quer saber de obra? Está lá, falta reboco na parede, a obra precisa ser completada, mas o cara já começou a botar a TV, botar o sofá, dormir ali. A impressão que passa é: para eles, então a obra acabou. Não vou mandar mais cimento, não vou mandar mais argamassa, ele quer viver ali, então tá bom. Porque Deus abriria, porque Deus daria mais do seu Espírito para quem não se compromete com a sua missão, para quem se acomodou a viver do jeito que está. Que, veja, não é somente essa passagem, Mateus 28 fala sobre isso. No fim da grande comissão ele diz: e eis que estarei convosco, se cumprires tudo isso, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que vos tenho ordenado, indo por todo o mundo, pregando o Evangelho, eis que estarei convosco, então estarei contigo até para todo sempre. Veja, há uma condição, mas nós não estamos satisfazendo as condições do nosso Senhor, nós não estamos nos comprometendo com a sua missão, e ainda assim temos a audácia de exigir mais do seu Santo Espírito. E eu imagino Deus braço cruzado pensando: para que Ele quer mais do meu Santo Espírito? Ele não quer se envolver com a minha obra, pois o Espírito é um espírito trabalhador. É um espírito que vem para capacitar a igreja, para que a igreja avance. Mas se a igreja não quer avançar, por que ela terá mais do Espírito Santo? Não é à toa, meus irmãos. No passado, quem é crente há mais de 20 anos? Levanta a mão. No passado, o que a gente via de milagre? A igreja era muito mais simples, até financeiramente limitada. O povo, faltava tudo nas igrejas. Era um calor, o povo saía suado. Todo mundo ia a pé. Ônibus demorava horas para passar. Mas a gente não perdia um culto, era um povo de oração, e víamos muito mais dos dons. Por quê? Porque a igreja era mais ousada em evangelizar, em pregar, e ao ser mais ousada e comprometida com a missão, Deus ia derramando. Você quer mais? Toma mais.
É quase como quem vai na casa de vó. Você passa o fim de semana e sai gordo, porque você já está cansado. Toma uma pera, meu filho. Vai, come presunto, está muito magro. E vai enchendo, e vai enchendo. E lá no interior do Nordeste não é diferente. E quanto mais você come, a pessoa fica mais feliz. Se você não interromper um ciclo saindo da casa dela, ela não vai parar de te dar comida. Vê que você gostou aí mesmo que ela enche mais o teu prato. E com Deus não é diferente. Deus quer nos encher, e conforme a gente vai se enchendo, vai buscando, vai servindo, vai trabalhando, Ele vai botando mais cuscuz no seu prato. Ele vai botando mais pão. Você acha que não dá mais, e Ele vai e enche. Deus faz assim, meus irmãos. O desafio é grande, mas para o Espírito Santo não. Aqueles homens simples, eles viraram o mundo antigo de cabeça para baixo. Cada um foi parar num canto. Tomé foi parar na Índia. Outros foram parar na Etiópia, na Turquia, na Espanha, em Roma. Os homens sem dinheiro, os homens iletrados, subestimados pelo mundo. Mas se não fossem eles, nós não estaríamos aqui hoje. Não subestime, não o poder da igreja, não subestime o poder da igreja guiada pelo Espírito Santo, da igreja que tem o Espírito Santo à frente, nada poderá segurar, meus irmãos. Ano passado não, século passado, uma igreja segregada, de negros ali que se reuniam num local que era, como é que eu posso dizer, ali um anexo de uma fazenda, uma igreja pobre, porque havia muito racismo nos Estados Unidos. Eles começaram a se reunir com alguns latinos, uma igreja que tinha tudo para dar errado, uma igreja pobre. Veio o Espírito Santo sobre aqueles irmãos. Você sabe que igreja eu estou falando? Ficava numa rua chamada Rua Azusa, lá em Los Angeles. E aquela igreja foi o berço do avivamento pentecostal, que tinha tudo para dar errado, mas tinha tudo para dar certo, porque tinha o Espírito Santo. Nós não precisamos ser a igreja pop, a igreja mais estruturada, com pisca-pisca, com o robô aspirador, com tudo, não. A gente precisa ser a igreja que tem o Espírito Santo. Aquela igreja, para ter uma ideia, William Seymour, as igrejas, até as igrejas, meus irmãos, eram racistas. William Seymour, cego de um olho, um homem negro, pobre, no seminário para ser pastor, ele não podia, por ser negro, nem estar dentro da sala de aula. Ele assistia do lado de fora às aulas, por conta da segregação racial nos Estados Unidos. Mas aquele homem era um homem apaixonado por Jesus, apaixonado pelo Espírito Santo. E aquela igreja decolou. Uma igreja que se reunia num sobrado, tanto é que nem existe hoje, porque caiu, pegou fogo, de tão miserável que era aquele lugar. Mas pessoas de diversas nações visitaram aquele lugar para receber do avivamento e falar em línguas. Quem faz isso? Quem faz isso, meus irmãos? É só o Espírito Santo. Porque o que atrai as pessoas para esse lugar... Eu vi um vídeo na internet que tem igreja nos Estados Unidos que tem até Starbucks, tem até cafeteria. O cara chega, tem um cartão magnético, passa, entrega ao filho, passa o cartão porque entregou o filho. É um monte de tecnologia. O que atrai, meus irmãos, as pessoas não é nada disso. Tem que ser o Espírito Santo. A gente não tem que estar preocupado se a nossa igreja está tecnológica ou não. Se tiver, amém. Quem dera chegar, se tropeça num robô aspirador, chega, toma um cappuccino lá de entrada, amém, né? Só que a nossa preocupação é, será que nós temos o Espírito Santo, estamos buscando, ele tem sido derramado, tem sido presenciado neste lugar? Essa tem que ser a nossa preocupação. Porque quando ele está aqui, meus irmãos, ele atrai as pessoas. É a igreja que faz a diferença. Não adianta ter o templo bonito,
Tem a calçada da fama. Se não tem a presença do Senhor. Tem igrejas na Inglaterra que estão virando coffee shops, cafeterias, livrarias, templos antigos, belíssimos. Só que as pessoas acharam que a igreja era o prédio. Não se deu importância ao Espírito Santo, não se deu importância à palavra. Meus irmãos, não é o prédio que importa, é a vida de cada um aqui. E Deus quer se fazer presente, não nessa estrutura. Se Deus quiser, teremos uma muito melhor em breve, amém? Mas Deus quer se fazer presente na sua vida. Aqui só é importante porque o que fazemos aqui é importante. E sem Ele, sem a presença dEle, nós não avançaremos. Eles podiam ter muitas perguntas, muitas limitações, mas o Espírito Santo era a resposta para todas. E se nós queremos mudar a nossa família, a nossa nação, a nossa igreja, a nossa vida, eu e você precisamos do Espírito Santo. Amém? Então vamos orar. Vamos clamar por mais dessa presença.